No final do século XIX, uma nova forma de arte surgiu. Uma evolução natural da fotografia, ela apresentava figuras em movimento. Não foram poucos os inventores que perseguiram a invenção de um aparelho capaz de registrar e reproduzir o movimento. Muybridge, em 1867, conseguiu decompor e reproduzir a movimentação de pessoas e animais através de fotos sequenciais. Para o diretor de fotografia Walter Carvalho, os obturadores de alta velocidade de Muybridge inauguravam a pré-história do cinema. Mas foram necessários quase 20 anos a mais para que os irmãos Lumière finalmente dessem vida à nova arte. As imagens em movimento finalmente haviam encontrado uma tecnologia viável para sua perfeita execução. Ainda que o movimento alcançado não passasse de algo ilusório, o mecanismo foi bem sucedido porque o olho humano é lento demais para guardar uma imagem que dure 24 frames por segundo. É a chamada persistência retiniana. Basicamente, um objeto ou imagem vista pelo olho humano permanece na retina por uma fração de segundo após a sua percepção. Por isso, ao vermos uma sequência de 24 quadros por segundo, há sempre uma imagem na retina quando um novo fotograma começa a ser percebido. É por isso que temos a impressão de movimento contínuo ao assistirmos um filme. Como bem lembra Jean-Claude Bernardet, qualquer alteração nesta velocidade desfaz a ilusão. Foi dessa forma que o cinematógrafo dos Lumière apresentou o cinema ao mundo. No Brasil, foram também dois irmãos a difundir a novidade, registrando as primeiras imagens em movimento do país. 10 anos após a abolição da escravatura, 9 após a proclamação da República. Foi nesse período que os irmãos Segreto trouxeram a invenção de Paris para o Brasil. Em lugar da chegada do trem à estação Ciotá, era registrado o aportamento do navio Brasil na Baía de Guanabara. Seja como for, mais de 125 anos se passaram desde a criação do cinema. E ele continua a nos encantar e emocionar. Mas por que somos tão atraídos por essas imagens em movimento? Por que somos tão marcados pela ilusão criada na sala escura através de uma projeção? Capturar a luz que se converte em filme é quase como encapsular o próprio tempo. Quando registramos uma obra em película ou a convertemos em informação digital, é como se criássemos um fóssil moderno. Significa dizer que guardamos evidências de uma vida em um tempo passado. Tornamos duradouro o que é efêmero, eternizamos aquilo que mais nos escapa ao rodar dos ponteiros de um relógio. O instante, este agora único que, uma vez percebido, já passou. O cinema é um grande museu onde pairam nossos sonhos, medos, costumes, crenças e ideias. You are not machines, you are not cattle, you are men. You have the love of humanity in your hearts. Neste lugar privilegiado, filmes são fósseis organizados em uma grande galeria cujo fim não existe. Mas eles são também nosso futuro, fantasia e extrapolação, quase como o céu límpido que é observado pelo prisioneiro na janela de sua cela. Não há resposta definitiva, nem certa, tampouco errada sobre por que amamos tanto o cinema. Mas há muitas questões que podemos levantar. É para as perguntas sem respostas que estamos aqui. Seja bem-vindo ao Cineworld.